Boa noite, pessoal da Semiologia. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. A gente parou semana passada. Então nós paramos mais ou menos aqui no sinal de Cacifo, certo? Que é com a digitopressão, forma essa concavidade aqui na perna, no membro do paciente ou no braço, certo? E dependendo da consistência do edema, ele pode demorar para voltar ou não, certo? Então, prosseguindo aqui, falei de consistência agora, né? Então, edema, consistência, na digitopressão, se o edema estiver mole, certo? É sinal que tem uma infiltração aquosa no local e há uma retenção hídrica de curta duração, ou seja, retenção de líquidos, bastante retenção de água, de líquido, tá? E se o edema estiver duro, ele já está mais fibrótico, há uma proliferação fibroblástica, edema de longa duração, ou seja, um edema mais crônico, que já está há mais tempo lá, ou com repetidos surtos inflamatórios, certo? Aí nós temos o linfedema, certo? Então, na consistência do edema, que a gente vai ver aqui na digitopressão, criando o sinal de Cacifo, a gente vai ver essa diferença aqui, tá? Do edema mole para o edema duro. Tranquilo? Vamos continuar. Então, pessoal, algumas fotos aqui de pacientes com edema, paciente com linfedema. Se o edema tiver mais fibrótico, mais duro, certo? Há uma concentração fibroblástica, então é um edema de longa duração, tá? É um edema duro. Agora, se for mais inflamatório, tem mais retenção líquida, é um edema mole, tá certo? É um edema de curta duração. Um edema facial. Elasticidade do edema, pessoal. A gente vai frisar bastante em edema. Edema tem várias características. Então agora nós estamos falando de elasticidade. Na aula passada a gente falou de outras características do edema. Então, na digitopressão, nós vamos ver o tempo da duração da fóvea, certo? Que faz parte do sinal de Cacifo. Se o edema for elástico, ou seja, ele voltar, estiver mais afundando com facilidade, essa fóvea sendo criada com mais facilidade, nós temos um edema inflamatório. Se ele for inelástico, aí nós temos mais retenção fibroblástica, aí nós estamos diante provavelmente de uma síndrome nefrótica ou de uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? A síndrome nefrótica, pessoal, ela traz uma inflamação dos glomérulos de Malpighi, da região glomerular no interior do rim. Então ela provoca, o que diferencia ela de uma síndrome nefrítica é a proteinúria e a lipidúria, a formação de lipídio, muito lipídio na urina e um excesso de proteína na urina, certo? Na nefrítica, que vai aparecer lá na frente, a gente tem a hematúria, sangue na urina, mas ambas trazem a inflamação glomerular, tá? Então, o que vai diferir uma da outra, basicamente, é isso daí, tá? Uma faz proteinúria com lipidúria e a outra hematúria. A nefrótica faz proteinúria e lipidúria, e a nefrítica faz hematúria, tá? Continuando. Temperatura da pele adjacente ao do edema, certo? Ou da pele do edema. Se a pele do paciente estiver quente, pessoal, tiver uma certa temperatura, um certo calor, esse edema com certeza é um edema inflamatório, tá? Se a pele estiver fria, não tiver uma temperatura considerável, quando eu falo temperatura, eu falo para calor, tá? Então aí nós teremos um comprometimento da irrigação sanguínea, certo? Então, ou seja, o edema ali já está há bastante tempo, há proliferação fibroblástica nele. Então, pele quente inflamatório. Lembra dos sinais flogísticos que eu falei para vocês na terapêutica? Flogose, calor, rubor, dor, edema e perda da função, tá? Então nós vamos ter um edema
inflamatório. Continuando, pessoal. Sensibilidade da pele adjacente do edema. Na digitopressão, quando vocês fazem o teste para tocar no edema, no exame físico dele, nós vamos ter dor. Se tiver a dor, se aparecer a dor, o edema é inflamatório. Então, mais uma forma de você perceber se ele é um edema inflamatório ou crônico ali de longa data. Então, é através da sensibilidade. Doeu, ele é inflamatório. No caso aqui, se a pele estiver quente, ele é inflamatório. Então, são vários aspectos que você pode perceber se o edema é inflamatório ou não. Muito facinho de entender isso aqui. É só seguir o slide, dar uma lida que vocês vão compreender. Está bem explicado aqui. Tá certo? Então, vamos continuar. Outras alterações que aparecem no edema. Coloração, pálido, o edema apresenta palidez, a região edemaciada, inchada, palidez. Você tem um transtorno de irrigação nessa região, tá? Ou seja, se não está sendo irrigado corretamente, o sangue não está passando ali, a vascularização está de certa forma comprometida, então não há muita presença de hemácias, de sangue, tá? Então o edema vai ficar pálido. Quando ele está cianótico, ou seja, meio azulado, arroxeado, você tem uma perturbação venosa localizada. O que é isso? Há um sangue parado ali de origem venosa, ou seja, tem uma dificuldade de vascularização, de retorno venoso, problema vascular onde o sangue está sendo represado, sangue venoso represado ali. Então ele vai ficando com a coloração cianótica, arroxeada, meio azulada, tá? A gente chama de cianose. Quando você tem uma coloração mais avermelhada, puxado para o vermelhidão, aí nós estamos diante de um edema de origem inflamatória. Então, olha só, nós temos as condições de a gente avaliar, as características para avaliar um edema, nós temos, por essa questão aqui da coloração, se for vermelho, está inflamado. Se tiver dor na digitopressão, é inflamatório. Se tiver quente, é inflamatório. Então, vocês estão percebendo que se repete os sinais da flogose, sinais flogísticos da inflamação. Então, está bem claro isso aqui. É só puxar essa linha de raciocínio. Textura e espessura do edema. Se a pele que cobre o edema, tiver lisa e brilhante, esse edema é recente e intenso, tá? Se a pele tiver mais espessa, mais grossa, já é um edema mais antigo, de longa duração, um edema mais crônico, pessoal. Então aqui isso aqui é quanto à textura e espessura, aqui é quanto à coloração, ou seja, as outras alterações que acontecem na região do edema, certo? Das quais a gente pode identificar melhor o tipo de edema. Vamos continuar aqui. Principais causas do edema, certo? O que pode estar causando edemas ao longo do corpo? Nós estamos aqui falando de semiologia geral. Então, nós estamos dando uma pincelada, um resumo de como a gente faz um exame físico geral, envolvendo inspeção, envolvendo palpação, envolvendo ausculta, envolvendo percussão. Estou focando mais para a semiologia geral na inspeção geral e falando um pouco de palpação, vou falar alguma coisa de ausculta, vou falar alguma coisa de percussão mais para frente, tá? E as suas causas, as suas consequências, tá? Então, resumindo, exame físico geral. Nós vamos ter uma aula mais para frente, do qual eu vou falar de exame físico local. Tá? Lá no começo dessa aula aqui é exame físico geral / local. Primeiro eu abordo geral de uma forma mais rápida, assim, sem muito detalhe.
E no exame físico local, eu vou tentar detalhar algo mais, tá? Específico da cavidade oral, intraoral, da face, certo, pessoal? Então vamos lá. As causas de um edema, principais causas: síndrome nefrítica, tá? O que é a síndrome nefrítica? Falei agora há pouco para vocês. É uma inflamação nos vasos sanguíneos, certo? Intrarrenal, dentro do rim, tá? Que formam os glomérulos, glomérulo de Malpighi, tem uns vasos sanguíneos lá dentro do glomérulo de Malpighi que fica o néfron, tá? Há um processo inflamatório dessa região, e esse processo inflamatório causa no paciente hematúria, ou seja, o paciente começa a urinar sangue, tá? Por quê? Porque a estrutura que filtra, que fica no interior do rim, que é o glomérulo de Malpighi, ele está infiltrado, está inflamado, então não está fazendo a filtragem adequada do sangue, tirando os resíduos, tirando a água, ou seja, está deixando passar também os elementos sanguíneos, tá? Se está passando os elementos sanguíneos, hemácias, glóbulos brancos, o que vai sair na urina? Vai sair na urina sangue, bastante hemácia, a urina vai ficar escura. Por isso que a gente é dado o nome de hematúria, tá? Então a síndrome nefrítica é isso, certo? Na síndrome nefrótica, pessoal, o que acontece? Acontece o mesmo processo de inflamação dentro da estrutura renal, tá? Da estrutura glomerular, porém, ao urinar, o paciente perde muita proteína e perde muito lipídio na urina. É chamado de proteinúria e lipidúria, tá? Não há um sangramento na urina, há mais presença de proteína e lipídio. Essa urina é colhida em 24 horas, urina de 24 horas, e uma quantidade grande, o que você urina em 24 horas, e essa urina vai para o exame, tá? É um coletor bem maior. E lá eles vão perceber, se tiver proteína em excesso naquela urina e lipídio em excesso naquela urina, é considerada síndrome nefrótica, que difere da síndrome nefrítica. Isso é só um conhecimento básico, tá? Um conceito básico para vocês. Pielonefrite, pessoal. O que é? Tudo isso aqui causa edema, tá? Tudo isso aqui causa edema generalizado no corpo. Pielonefrite. Pielonefrite já é uma inflamação que acontece no rim por uma bactéria, é bacteriana. Então a bactéria acende o rim, vai até lá na estrutura renal propriamente dita, através das vias urinárias. Então já difere um pouco da síndrome nefrítica e da síndrome nefrótica, a pielonefrite, tá? É uma infecção bacteriana, certo? Também causa edema generalizado. Insuficiência cardíaca, pessoal. O que quer dizer? O próprio nome aqui já está bem claro. O coração começa a ficar fraco por vários motivos, começa a ficar insuficiente e vai acumulando, vai tendo uma dificuldade de retorno venoso. O sangue venoso tem dificuldade de voltar para o coração, certo? Para ser feita a troca gasosa lá no pulmão e voltar como arterial para o corpo. Então vai ficando retido ao longo do corpo, ficando para trás no sistema vascular e vai enchendo de líquido, o organismo vai ficando inchado, essas regiões de membros inferiores, membros superiores, devido à dificuldade de retorno sanguíneo. Então, por causa da insuficiência cardíaca, certo? Coração insuficiente no seu funcionamento. Cirrose hepática, pessoal. O que é cirrose hepática? É um problema que dá no fígado. Ela pode ser ocasionada por álcool, excesso de álcool, bebida alcoólica, certo? Pode ser ocasionada por outras questões, infecções, problemas na célula hepática, nos hepatócitos, que o fígado começa a ficar disfuncional, certo? Aumenta de tamanho e vai provocando toda uma liberação de água dentro do abdômen, chamada ascite, tá?
o fígado fica praticamente disfuncional, certo? E aí não acontece o metabolismo de todas as coisas que entram no nosso organismo, inclusive os medicamentos, certo? A biotransformação, e o produto dessa falência hepática vai se acumulando dentro do abdômen e também vai acumulando no sangue, certo? E esse sangue é circulante, espalha os metabólitos que eram para ser metabolizados no fígado, espalha no cérebro, principalmente a amônia, aí vai para o cérebro, o paciente começa a entrar num quadro de encefalopatia hepática, e o paciente começa a ficar confuso, perda da consciência, tá? A barriga cresce, fica cheia de água, que é o líquido que eu falei para vocês. Então tudo isso daí vai causando um edema generalizado no corpo também, tá? Principalmente no abdômen. Desnutrição proteica, a mesma coisa, pessoal, causa edema generalizado, a pessoa vai ficando desnutrida, tudo que até alimento nutritivo não vai sendo absorvido pelo organismo, vai perdendo proteína e vai formando um acúmulo de líquido por todo o corpo. Há um inchaço generalizado também. Fenômenos angioneuróticos, que é o edema alérgico, tá? As reações alérgicas, devido a várias coisas, alimentos, substâncias, tá? As reações anafiláticas, faz com que o corpo inche, fica todo inchado. É como se a gente quando recebe uma picada de abelha, uma picada de um inseto qualquer, de um animal peçonhento, que tem dentro da peçonha do veneno todas aquelas substâncias lá que causam bastantes alterações neurológicas, alterações hematopoéticas e edema, bastante edema, tá? Gravidez também, pessoal. A mulher gestante, ela fica com o corpo mais inchado, principalmente quando vai chegando perto do final da gestação, o corpo tem muito líquido, tá? Isso já é uma coisa já mais fisiológica, tá? A gravidez. A mulher fica com o corpo, os membros inferiores, os membros superiores, mais edemaciados. Obesidade, todo obeso tem bastante retenção de líquido também, tá? Muita gordura, então fica com o corpo inchado também. Uma doença chamada hipotireoidismo também causa, pela disfunção dos hormônios produzidos pela tireoide, causa uma disfunção fisiológica, uma disfunção orgânica, onde há um aparecimento de edema, de certa forma, generalizado no corpo também. Medicamentos, pessoal. Alguns medicamentos causam inchaço no corpo, eles fazem com que os líquidos, a linfa, há uma retenção hídrica generalizada também por conta da ação de alguns medicamentos. Isso é relacionado com efeito colateral ou com reação adversa, tá bom? Então vamos prosseguindo aqui. Aqui nós temos uma foto para ilustrar para vocês de um paciente com o corpo todo edemaciado, todo inchado. Esse edema generalizado recebe o nome também de anasarca, tá? É muito comum vocês verem isso daqui em pacientes de UTI, de longa data na UTI, acamado de muito tempo na UTI. Você vai ver que o paciente começa a ficar inchado, as mãos inchadas, o braço inchado, a perna inchada, vai ficando desfigurado pelo inchaço. Esse inchaço é chamado anasarca, a gente fala que o paciente está anasarcado, certo? Ou seja, um inchaço generalizado. Um edema aqui, numa foto mais localizada, só dos membros superiores, das mãos, das extremidades, tá? Então tem aqui um edema mais localizado, você percebe que está inchado isso aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é um edema mais localizado e do que um edema mais generalizado. Vamos continuando. Aqui, pessoal, que eu acabei de falar, no paciente cirrótico, tá? A cirrose hepática pode ser causada por bebida, mas pode ser causada também por uma hepatite, por uma infecção viral, como eu falei para você, por uma doença que vai causar, me desculpem, que vai causar uma alteração nos hepatócitos, que são as células do fígado, tá? Muitas vezes até um hepatocarcinoma, que é um câncer também, pode levar a um quadro desse aqui, tá? Mas é mais comum no cirrótico, tá? No paciente que tem problemas com
uso crônico de bebida alcoólica que lesam as células hepáticas, ou também por infecção de hepatite, uma infecção viral. Tá? O abdômen fica desse tamanho aqui, distendido e cheio de líquido. Aqui tem muita água. Muitas vezes esse paciente tem que ir no hospital para fazer um procedimento chamado abdominocentese, ou seja, o cirurgião coloca uma cânula aqui, uma agulha grande com trocarte e aspira todo esse líquido, fura a barriga do paciente e vai aspirando, drenando todo o líquido que vai sendo acumulado aqui pelo fígado. O fígado que vai, devido à falta da metabolização, ele vai soltando o líquido intraabdominal. Tá? Aí para até murchar um pouquinho a barriga, para dar um conforto para o paciente, porque isso aqui incomoda muito, tá? Dificulta até a respiração do paciente, porque comprime o diafragma que está nessa região aqui. Tá? Isso aqui é uma outra foto de um paciente com ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Ele faz um edema generalizado, aquilo que eu falei para vocês do retorno venoso. Há um problema vascular periférico aqui, certo? Que de origem na insuficiência cardíaca, onde o sangue não retorna com facilidade ao coração. Ele vai ficando parado, armazenado nas regiões aqui dos membros, nos espaços intersticiais, e vai inchando, tá? Isso vai se estendendo para o corpo todo. Vocês podem perceber que é mais na região dos membros inferiores. Mais braços também tem, abdômen também tem, certo? Então, vamos prosseguindo aqui. Linfedema, pessoal. Esse aqui é um edema mais de origem linfática, tá? Uma obliteração no sistema linfático, e não está sendo feita a drenagem corretamente, ele vai acumulando embaixo da pele. Vai formando essas deformações nos membros aqui, pé, perna, tá? Vai aparecendo perna de um elefante, certo? Isso aqui aumenta o peso, traz conforto, desconforto, traz higienização, traz dor para o paciente. Tá? O paciente vai perdendo a sensibilidade porque ele vai atacando as terminações nervosas. Então isso aqui é um edema proporcionado pela retenção de linfa, tá? Por isso a gente fala linfedema. Continuando. Edema varicoso, pessoal, já é um pouco diferente. Há um inchaço devido ao acúmulo também e à alteração da estrutura vascular periférica, que essas vezes vão ficando saltadas, formando aquelas varizes que a gente chama, certo? Vai retendo sangue aqui dentro e, por conseguinte, líquido também. E vai inchando o membro, tá? Aqui nós temos um angiodema na face, o edema de Quick, certo? Aqui é uma reação, provavelmente uma reação alérgica, tá? Picada de algum inseto ou algum alimento que comeu, tá? Dá esse edema aqui que faz cianose de lábio, faz cianose aqui periorbicular, tá? Por mais relacionado a reações alérgicas, tá? Então tá bem claro aqui, pessoal, reações anafiláticas. Então está bem claro aqui que não tem dúvida nenhuma, essas fotos estão bem claras aqui para tirar a dúvida sobre os edemas, os tipos de edemas, como eles se apresentam, certo? Vamos continuando aqui então. Mudei o tema, pessoal, deixamos o edema para trás, agora nós vamos falar de linfonodos. O que são linfonodos? Linfonodos são aquelas bolinhas do sistema ganglionar, são os gânglios que são ligados à malha toda da rede linfática, tá? Esses linfonodos, quando eles infartam, eles ficam inflamados, formam aquela famosa íngua, tá? Ah, estou com uma íngua aqui embaixo do pescoço, estou com uma íngua aqui no quadril, está inflamado. São alertas que o organismo dá de que na região em volta ali está sofrendo de algum problema patológico, um processo inflamatório, ou está iniciando alguma doença do ponto de vista tumoral, certo? Então, é uma forma do organismo sinalizar a presença desses infartamentos ganglionares, os linfonodos, tá? Ou gânglios linfáticos. Então, o sistema linfático consiste em ductos, né, que eu falei para vocês, que é uma malha, é uma rede semelhante à malha vascular, ductos linfáticos coletores, linfonodos, tá? Que são os gângliozinhos, baço, timo, já são outras glândulas do organismo, amígdalas,
adenoides, placas de Peyer. Onde que estão as placas de Peyer? No intestino grosso, pessoal. É o sistema linfonodal do intestino grosso, tá? Ele é praticamente encontrado no intestino grosso, na região do íleo ali. Tá? Os linfonodos recebem a linfa, vinda dos ductos coletores, tá? Então, por dentro da malha linfática, percorre a linfa, tá? Que é um líquido branco, esbranquiçado. Da mesma forma que corre o sangue nos vasos sanguíneos, corre a linfa no sistema linfático, tá? Nos vasos linfáticos, certo? Na malha linfática, ou ductos linfáticos, certo? Organizam-se em cadeias, tá? Cada região do corpo tem uma cadeia ganglionar linfática, localizadas nos tecidos superficiais e profundos, cavidades abaixo de estruturas musculares, tá? Então, nessa região do corpo humano, tem as cadeias linfáticas, tanto superficiais quanto profundas, e essas regiões são quase todas, nas axilas, no pescoço, na face, no abdômen, certo? Vários lugares têm cadeias localizadas regionais do sistema linfático. Então nós temos aqui um esqueminha, um desenho, onde a gente mostra claramente isso aqui, ó. Onde está o cursor aqui, tem essas estruturas que parecem umas bolinhas, certo? Isso aqui é a cadeia ganglionar, tá? A cadeia ganglionar da axila, a cadeia ganglionar do pescoço, tá? Aí nós temos aqui o linfonodo submentoniano, linfonodo submandibular, linfonodos pré-auricular, tá? Nós temos os linfonodos cervicais superiores e inferiores, linfonodos das cadeias, aqui não consigo ler, das axilas, tá? Linfonodos axilares, na região abdominal, na região inguinal, tá? No dorso do paciente, divisão espino-escapular, divisão medial sagital. Então, no corpo todo existem essas cadeias ganglionares. Pessoal, quando o paciente vai operar de um tumor, de um câncer, seja ele uma neoplasia, seja ela maligna ou benigna, quando ela é maligna, o cirurgião oncologista, ele remove a tumoração e faz o esvaziamento da cadeia ganglionar periférica, regional, ali próximo à lesão tumoral. Se tiver aqui no pescoço, ele esvazia toda essa cadeia ganglionar aqui. Cadeia dos linfonodos cervicais, o linfonodo submentoniano, o linfonodo mentoniano, se for mais para cima, no pré-auricular. Tá? Por quê? Porque é através da malha linfática, da rede linfática, que as células tumorais caminham com maior rapidez no corpo humano. No caso aqui, por exemplo, a paciente operou do câncer de mama aqui, tá? Tumor neoplásico aqui, está localizado na mama. O cirurgião resseca todo o tumor e resseca também a cadeia ganglionar todinha da axila aqui, para evitar que o tumor progrida e gere metástase à distância. Resolve 100%? Não, mas é um protocolo que se faz para tentar diminuir a progressão das células tumorais, tá? Mesmo assim, muitas vezes a metástase acontece, porque quando às vezes se dá o diagnóstico, muitas vezes ele não é precoce, pessoal, ele já é tardio, tá? A melhor forma de tratar o câncer é o diagnóstico precoce. Só que mesmo considerando precoce, você não sabe quanto tempo que essa célula tumoral estava ali já. Muitas vezes ela já tem metástase em outra região, só que ainda não foi detectada pelos exames atuais, a tecnologia atual, certo? Mas, por via da dúvida, resseca a cadeia ganglionar. Esse é o protocolo cirúrgico, tá? Continuando, pessoal. Então, nós temos aqui uma semiotécnica, ou seja, a metodização semiológica dos linfonodos. Como que a gente tem que fazer para identificar e examinar a região da cadeia ganglionar, onde tem os linfonodos. Então, nós temos que ver a localização deles, tá? Em que região do corpo eles estão, quantidade de linfonodos alterados, se você puder contar ou palpar, na palpação,
puder contar, estou palpando a região submandibular aqui, eu estou sentindo um linfonodo aqui na região submandibular, estou sentindo um linfonodo mais para a região cervical daqui do pescoço, estou sentindo um outro mais próximo da glândula sublingual, tá? Então você também quantifica isso daí, porque quanto mais linfonodos inflamados, maior é o problema que está acontecendo. O tamanho desse linfonodo é importante, se ele está muito inchado, tá muito demasiado, muitas vezes chega a ser até confundido com o próprio tumor, de tão grande que está a inflamação desse linfonodo. A consistência dele, isso aqui é importante, pessoal. Se o linfonodo for inflamatório, tá, ele vai ser meio molengão, você palpa ele, você sente uma certa elasticidade, o linfonodo é meio mole, você consegue movimentar ele empurrando com o próprio dedo, com a digitopressão um pouquinho para o lado, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Se ele for endurecido de base, bem séssil, você não conseguir movimentá-lo, é um mau sinal. É o que a gente classifica de linfonodo metastásico, ou seja, a gente já está bem endurecido. Provavelmente a lesão tumoral que está ali é maligna, é bem provável. Só que outros exames vão confirmar isso daí, tá bom? Mas a princípio você já pode pensar em malignidade da lesão. Tá? Mobilidade, já cai nisso que eu acabei de falar para vocês. Se ele estiver mais móvel, não estiver tão séssil assim, é sinal só de inflamatório. Pode ser infecção viral, infecção bacteriana ou infecção fúngica, parasitária qualquer, tipo de protozoário, mas se for endurecida, não tiver mobilidade, aí podemos pensar numa neoplasia maligna. Sensibilidade, pessoal. Geralmente o linfonodo inflamatório, que é de origem benigna, se for uma tumoração, ele traz dor, tá? Cai naquela questão lá do edema que eu expliquei para vocês, tá? O edema inflamatório, tá? Ele traz dor. Se traz dor, ele é inflamatório. Cabe também para o linfonodo, tá? Para a semiotécnica do linfonodo. Se não tiver muita dor no linfonodo em si, ele estiver endurecido, aí você já pode pensar em malignidade, tá? Alterações da pele adjacente. A mesma coisa do edema, você vai sentir alterações da pele mais seca, mais dura, mais grossa, sinal que aquele problema ali está mais crônico. Se for uma coisa mais elástica, mais fina, é sinal que ele é mais agudo, tá? Esse problema é linfonodal, a inflamação, tá? Adenomegalias, pessoal. Adenomegalia é uma inflamação generalizada, certo? Dos linfonodos, do sistema linfático. Então as causas, quais são? Alterações inflamatórias e infecciosas de uma forma geral, pode causar uma adenomegalia, ou seja, um aumento, tá, da inflamação linfonodal, uma invasão tumoral, principalmente quando você tem metástase loco-regional, você pode ter uma adenomegalia, que é uma inflamação mais generalizada dos linfonodos, uma doença hematopoética primária, por exemplo, uma leucemia ou qualquer patologia do sistema hematopoético, do sistema sanguíneo também, tá? Podendo ser até um câncer, que é uma leucemia, existem vários tipos de leucemia, tá? Pode gerar uma adenomegalia, ou seja, uma inflamação linfonodal generalizada. Então vamos continuando aqui. Entramos em outro assunto, pessoal. Não sei se o nosso tempo vai dar, mas vamos seguindo a marcha aí. Se o celular que está filmando aqui interromper, é porque ele deu no limite dele de gravação, vai ser aproximado dos 40 minutos, tá? E a gente finaliza isso aí na videoconferência amanhã. Nós vamos falar agora de biotipo ou biótipo, tanto faz, tá? O que seria o biotipo? São características morfológicas dos indivíduos. Morfo é forma, estudo da forma. Então, com que o indivíduo se parece, qual a característica externa dele, tá? Morfologia do indivíduo. Aqui tem uma foto explicando para vocês o que é o ângulo de Sharp. Nós vamos falar sobre ângulo de Sharp aqui do estudo dos biotipos. Então, é o ângulo que vai aqui, ó, pega do apêndice xifoide aqui, abaixo do externo, tá? E vai até formando um lado do triângulo, onde a base do triângulo é a união, aqui uma linha imaginária que traça bem no final do último arco costal com a ponta do outro arco costal. Esse é o ângulo de Sharp, tá?
Então, o biótipo longilíneo, o que é o biótipo longilíneo? Tá? É aquele indivíduo de pescoço longo e delgado, tem um tórax afinado e chato, tá? Os membros alongados, braços e pernas compridas, com predomínio sobre o tronco, tá? Eles estão predominando sobre o tronco, ou seja, parece que eles estão desproporcional ao tamanho do tronco. O ângulo de Sharp menor do que 90 graus. Panícula de pouso diminuído, ou seja, aquelas concentrações, regiões de concentração de gordura e todo mundo tem no corpo, uns mais exagerados, outros não, são os panículos adiposos, neles são bem diminuídos, tá? O mediolíneo, o que é o mediolíneo? É o equilíbrio entre os membros e tronco, desenvolvimento harmônico, ou seja, o paciente mais normal, tá? Mais harmônico da musculatura e do panículo adiposo, tem um ângulo de Sharp igual a 90 graus, tá? Então, esse aqui é o paciente mediolíneo, é o paciente considerado um biótipo mais normal, mais padronizado. Nós temos o brevilíneo, que é aquele paciente troncudinho, socadinho, achatado, certo? Quase não tem pescoço, ou o pescoço é muito curto. Então é aqui, ó, pescoço curto e grosso, tórax alargado, é o troncudinho e volumoso, membros curtos, braços curtos, em relação ao tronco, o ângulo de Sharp maior que 90 graus, tá? Esse ângulo aqui, que vai daqui a aqui, é medido desde o apêndice tifoide. Musculatura desenvolvida e panícula adiposo espesso. Tendência a baixa estatura, é o baixinho socadinho, tá? Aqui é o paciente normal, mais bem distribuído, esse aqui é o magrão, o varapau, como a gente diz aí, o taquara, é o longilíneo, certo? Então esses são os biótipos. Continuando aqui, nós temos tipos de marcha, mudamos o assunto, tá? O que é marcha? É como os pacientes caminham, a forma do paciente andar. Então é denominado de tipo de marcha, certo? Então nós temos aqui a marcha tipo 1, helicópode. O que é isso? Ceifante ou hemiplágica. É um membro superior fletido, estou falando do braço, em 90 graus, no cotovelo e em adução. E a mão fechada em leve pronação, o membro inferior é espático, lembra uma foice em ação, certo? Pessoal, o meu tempo aqui já está se expirando, não vai dar para eu concluir o raciocínio. Vou parar aqui, ó, na marcha, tá? A gente vai prosseguir isso aqui numa outra aula. Então paramos no slide da marcha, tá joia? Então valeu, um abraço a todos e uma boa noite.